Olá, meus amigos. Vamos dar início aqui a mais um vídeo. Pedido do meu amigo Kefton. Ele pede para que eu fale a respeito da Trindade, tá? Da doutrina da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bem, será que no Antigo Testamento existem indícios que apontem uma natureza composta de Deus, que apontem um Deus composto por duas ou mais personalidades? Bom, a gente vai ver isso hoje, ok? Se você está chegando agora, conhecendo o canal, os vídeos, eu quero deixar bem claro aqui que são vídeos simples, tá? Edições simples, porém estamos em busca de um conteúdo perfeito. Bom, a única anotação que eu tenho são as citações da Bíblia, as quais eu vou falar, tá? As quais eu abrirei aqui o livro sagrado e nós vamos analisar junto as passagens em que falo. Se você me acompanha já em alguns vídeos, alguns comentários que eu costumo me posicionar no grupo Adventistas do Sétimo Dia do Facebook, aqui se você viu meu vídeo que eu falei da Trindade, provavelmente você vai ver eu usar muitos argumentos que foram usados lá, perfeito? Então tá, vamos dar início. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá, é que o nome de Deus, logo no começo da Bíblia, ele carrega uma conotação que implica em um nome pluralista, tá? Elohim, tá? Você, ao longo das escrituras, você vai ver que são adotados vários nomes ao Senhor, tá? Alguns nomes ao Senhor, sendo eles Elohim, Adonai e por aí vai. Eu sou, tantos outros nomes. Porém, o primeiro que aparece, Elohim, ele tem uma conotação pluralista. Ele é um nome cujo composto aponta na natureza composta de Deus. Percebe? Elohim, tá? Implica em um Deus, tá? Aponta diretamente a um Deus, porém composto por duas ou mais personalidades, tá? Existem sim citações no Antigo Testamento que apontam, endossam essa ideia, porém temos que fazer uma exegese dos textos, das citações, para chegar a alguma conclusão, perfeito? Bom, não são tão claras e expressivas quanto no Novo Testamento, é óbvio, né? No Novo Testamento você tem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, não podemos nos deter. Primeiramente, quero expressar aqui o meu respeito pelos que são arianos, pelos que não são, testemunhas de Jeová, que creem que Jesus Cristo é um Deus poderoso por ser o Filho, o Deus Pai é todo poderoso e o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, tá? Esse pensamento ele vem em total desacordo com as Sagradas Escrituras, percebe? Aqui a gente vai analisar um pouquinho acerca do nome Elohim, tá? No começo, tá? No início, Deus criou os céus e a terra. Nessa frase é contida a natureza composta de Deus, para que ao longo das escrituras, ao longo do cânon, ao longo da Bíblia que temos hoje, período intertestamentário, Antigo e Novo Testamento, que é uma forma de deixar claro para a gente como Deus é,
e para que a gente possa entendê-lo e suas ações ao longo do tempo, ao longo das Escrituras. No termo em hebraico, Elohim, ele é posto na frase que dá início ao Gênesis. No início, Deus criou os céus e a terra. Bereshit Elohim bara et hashamayim. Perfeito? Esta é a frase na tradução original, tá? Na forma transliterada ou na pronúncia, o Bereshit ou Berehá, tá? são a mesma coisa, porém foi escrito no tempo, foi usado pelo hebraico no tempo bíblico, porque o hebraico de hoje tem algumas diferenças, vem a ser um hebraico atualizado, digamos assim, tá? Aqui ficou claro em relação ao nome, porque cada nome carrega uma conotação. Eu sou o anjo do Senhor, Yahvé, deixa eu ver o outro, os outros nomes que são usados por Deus. Adonai, perfeito? Vamos analisar primeiramente aqui, pessoal, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26, tá? Vamos ler diretamente o versículo 26, que são apontamentos, que são exortações que nos levam a entender, tá? Na parte lógica, vai tocar na nossa parte lógica, de um Deus composto, tá? No versículo 26 diz assim, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, Aqui, ó, perceba. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para algumas pessoas que acreditam Deus estar se referindo aos anjos, para quem estuda um pouco, tem ou entende a respeito de angiologia, percebe claramente uma enorme, um abismo de diferença, um hiato de diferença entre os agentes celestiais e os homens. Perfeito? Vamos analisar Gênesis 3, capítulo 3, perfeito? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Perceba, isso aqui não deixa dúvida. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, apontando em sua natureza composta. Você quer entender uma natureza composta de Deus? Tenta imaginar um triângulo. Um triângulo ele é composto por 3 segmentos de reta. Perfeito? Um triângulo sem um segmento de reta, ele deixa de ser triângulo. Porém, com 3 segmentos de reta, quantos triângulos são? Apenas um. Ele é um triângulo na sua essência, porém é composto por 3 segmentos de reta. Um exemplo mais fácil para a gente entender. Imaginem o Brasil tendo 3 presidentes. O cargo de presidente é um só, porém são 3 pessoas que exercem a mesma função, com a mesma conotação em importância e influência. Perfeito? Agora vamos aqui nas escrituras, de certa forma apontam as ações de cada personalidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Gênesis 11, não,
em Gênesis 11, vamos ver, tá? Gênesis 11. A Torre de Babel, versículos 6 e o 7. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Vinde, desçamos. Ele está convidando. E isso compete a quem? Ao Criador. Entende? Influenciar diretamente nas ações de sua criatura. Anjos não têm essa influência a não ser com a permissão ou o mando de Deus. Perfeito? Moisés na sarça ardente. Está em Êxodo, capítulo 3. Vamos analisar o versículo 2, o versículo 4 e um pedacinho do versículo 5. Vamos analisar o versículo 5 também. Veja, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Primeiramente, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Muitas pessoas acreditam ser um anjo do Senhor, obviamente, como diz a Escritura, anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O versículo 4 automaticamente já explica quem é o anjo do Senhor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus. Percebeu? O anjo do Senhor é Deus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. Quem estava ali era Deus, tá? E eu quero que você repare em uma frase, para a gente analisar ela lá na frente um pouco, que está no versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O lugar que estás é terra santa. Por que é terra santa? Porque Deus apareceu ali. Onde Deus aparece, o lugar torna-se santificado por ter a presença de Deus ali. Entende? A força divina de Deus ativa naquele lugar, o torna santo. Agora a gente vai analisar Josué 5,13. Perfeito? Josué 5,13. Em Josué 5,13, você verá que tem um subtítulo, o qual está apresentando os versículos que virão na sequência. Então o subtítulo diz: Deus aparece a Josué. Perfeito? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor. Veja, ele trata do Senhor uma segunda pessoa. Mas como se ele é Deus? Percebe? Mais um apontamento que um argumento que aponta a natureza composta de Deus, tá? Chegou-se a Josué, respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor. Preste atenção na frase. E disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que está é santo. E Josué assim o fez.
Eu não sei qual a tradução a qual você tem, mas dá para nós entendermos perfeitamente. Agora, tem implicações. O anjo do Senhor, ele chega para com tais funções, e o Espírito de Deus em outras funções. Creio eu, segundo um pensamento, não importa muito o que eu penso, mas creio eu que o qual Deus, o Pai, Yahvé, o Pai, se manifestou para falar com algum homem, com algum mortal, foi apenas com Moisés, no Monte Sinai, onde Moisés vê Deus pelas costas. Aquele ali, acredito, e alguns outros estudiosos, teólogos, acreditam em aquele ser o Pai. Tá? O anjo do Senhor vem a ser Jesus Cristo, porque ele tem um outro segundo nome, um nome, digamos assim, nome de guerra, que seria Miguel. Perfeito? Sendo assim, cada um tem uma função ao se comunicar com os homens. O anjo do Senhor, tá? Vamos imaginar como a gente entende sendo Jesus Cristo. Ele vem para falar, dar recados, ensinar, exortar, dar leis, entende? Executar juízo. Esse é suas funções. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito qual dava forças, por exemplo, a Sansão, entende? Vamos agora analisar um pouco a respeito do Espírito de Deus e os textos os quais se referem a ele. Vou analisar aqui o texto de Juízes 6, versículo 34, que diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito de Deus, do Senhor, revestiu a Gideão. Percebem que é uma diferença entre as ações do anjo do Senhor para as ações do Espírito do Senhor. Tem as ações do Espírito do Senhor aqui em... Por exemplo, Juízes 3, versículo 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim. Bom, a gente vê aqui ações diferentes entre o anjo do Senhor e o Espírito do Senhor, tá? Só que todos têm conotação direta em Deus. Todos se apresentam como Deus, como o Senhor, como Yahvé, tá? Yahvé é Deus o Pai, Yahvé é Deus o Filho, Yahvé é Espírito Santo. Deus Espírito Santo. No Novo Testamento é incontáveis os apontamentos, tá? Os quais apontam a direção de uma natureza composta de Deus, tá? As exortações de Jesus, quando ele manda que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ele diz que o Pai está nele e ele está no Pai. Percebem, pessoal? Yahvé, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, tá? São esses os nomes os quais tem denotativo, tá? Os quais tem conotação na natureza composta de Deus. Bom, vimos que o único livro, eu quero deixar uma coisa para vocês pensarem. O único livro que aponta a natureza composta do Senhor é este daqui, Bíblia Sagrada, tá?
Não existe outro livro, outra obra, nada, a qual seja mais antiga ou a qual mostre Deus como um ser trinitário. Percebe? Isso está apenas aqui. E eu quero deixar um pensamento muito profundo para vocês. Como um artista, um pintor, em sua tela, ele deixa a presença de suas características, assim como qualquer outro tipo de artista em sua obra é contida as suas características, assim Deus o fez também as suas obras. Existem as características de Deus. Eu quero que você pense nisso. Existem as características de um Criador em sua obra. A natureza de Deus é trinitária. A natureza do universo é trinitária. A natureza do planeta é trinitária. Você quer um exemplo? Deus é 3 em 1. Tudo que você vai analisar profundamente dentro da ciência, dentro de biologia, qualquer coisa, você perceberá que a natureza é 3 em 1. Você quer um exemplo? Para quem gosta de música, temos melodia, harmonia, ritmo. Estado básico da matéria: sólido, líquido, gasoso. O que compõe um átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. Distância, se eu não me engano, largura, comprimento e profundidade. Vimos a natureza em si 3 em 1. Deus é 3 em 1. Eu quero que você pense nisso. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Opinem aí nos comentários suas opiniões. Se vocês têm contato comigo nas minhas redes sociais, podem opinar, podem deixar suas avaliações, ok? E que possamos ser humildes e pedir para Deus que nos conduza no caminho o qual seremos bons servos, o qual serviremos o Senhor com honra, com dignidade, com fidelidade e principalmente amor, tá? Que tudo seja feito para a honra e glória de Jesus Cristo, do nosso Pai e do Espírito Santo. E sintam-se abraçados por minha parte. Muito obrigado, meus amados irmãos. E é isso aí.